Bem, você do GV Ensino, vamos nesta videoaula falar sobre microcontroladores PIC e displays de LCD alfanumérico. Nesta videoaula, você vai aprender como utilizar um display de LCD alfanumérico com um microcontrolador PIC. Então vamos nessa. Primeiramente, então, nós vamos escolher o microcontrolador. No caso, vamos utilizar o 16F88. Embora o procedimento seja o mesmo para qualquer outro modelo de microcontrolador que você venha a utilizar. Então, ok. Em seguida, vamos escolher o display de LCD alfanumérico, digitando LCD alfanuméric. E aqui temos os displays de LCD alfanumérico disponíveis no Proteus. Nós vamos utilizar a linha LM0, que são os displays que possuem ligação paralela, ou seja, possuem 8 pinos de dados e 3 de controle. Existem esses Milford, são displays de LCD alfanuméricos seriais, onde tem apenas a alimentação e o pino de recepção de dados. O mais comum são os LCDs paralelos, portanto, vamos escolher um destes modelos. Para esta videoaula, vamos escolher o modelo Display 16x2, ou seja, ele possui 16 colunas por 2 linhas. Agora vamos fazer a ligação do hardware. A ligação é padrão, embora possa ser configurada de outra maneira no compilador. A ligação padrão é utilizar o porte B ou o porte D de dado do microcontrolador que estamos usando. No caso aqui, como não temos o porte D, vamos utilizar o porte B, que são os pinos de RB0 a RB7. Começando então pelo RB0, é ligado por padrão no Enable, RB1 é ligado por padrão no RS, RB2 é ligado por padrão no RW. Pula-se o RB3 e continuamos a partir do RB4 no D4, é só seguir a sequência numérica, B4 com D4, B5 com D5, B6 com D6 e RB7 com D7. Os pinos D0, D1, D2 e D3 do display de LCD não são necessários. A alimentação do display deve ser feita, embora no Proteus ele funcione bem sem ser alimentado, mas na prática não. Então, vamos lá. Vamos inserir o Terra, que é um ground, no VSS, que é a alimentação negativa, o Power, que é os 5 volts, vamos inserir no VDD, que é a alimentação positiva do display, e o VEE, também conhecido como VO, é o contraste das letras que irão aparecer no display. Nós vamos colocá-lo no Terra para obter o contraste máximo. Desta forma, a ligação padrão está pronta. Vamos agora ao software. Estou usando o compilador Pixel Compiler da CCS, versão 5. Vamos em File, New Project Wizard. Vamos salvar o nosso projeto. E então, escolher o modelo PIC16, PIC16F88. Utilizaremos o oscilador interno de 4 MHz. Em seguida, vamos aqui em Advanced, Fuses e desmarcar a opção Master Clear Pin Enabled, porque não utilizaremos este recurso do microcontrolador. Por fim, para trabalharmos com o display de LCD, vamos aqui em LCD External e marcamos Use LCD. Repare que, ao fazer isto, podemos escolher quais pinos do PIC serão utilizados para cada pino do display de LCD, ou seja, Enable, que foi o que nós ligamos aqui, o E, RS, RW, Data Pin 4, que é o D4, e assim por diante. Se não configurarmos, se deixarmos em None, a ligação padrão é esta que foi feita. Em alguns casos, é muito comum alterar, por exemplo, o pino Enable, uma vez que o pino Enable ele é ligado por padrão no pino RB0, que é o único pino do microcontrolador utilizado para interrupção externa, pelo menos nesses modelos 16F.
Então é muito comum trocar o enable para algum outro pino, por exemplo, o RB3 que nós não usamos, ou algum pino de outro porte. No nosso caso, vamos manter tudo do jeito que está e dar um Create Project. Agora sim, com o projeto criado, aqui dentro do while true, que é onde devemos programar, vou apagar este comentário e começar a escrever no display de LCD. Para escrevermos no display de LCD, utilizaremos o comando printf, abre parênteses, lcd underline putc, vírgula, abre aspas duplas, fecha parêntese, ponto e vírgula. O printf é um comando que diz para escrever, para imprimir alguma coisa em algum lugar. LCD putc está dizendo que vamos imprimir, ou seja, estamos usando o printf, no display de LCD. Dentro das aspas duplas, colocaremos a frase que deverá ser impressa. Colocaremos então a frase Olá, mundo. Ao compilarmos o projeto, veja que não foi detectado nenhum erro, vamos voltar ao Isis Proteus e inserir o hexadecimal gerado pelo compilador. Procurando a localização correta do programa, ajustando a frequência para que usamos no PIC-C, no caso o oscilador interno de 4 MHz, dando OK. E vamos simular. Veja você que apareceu escrito Olá Mundo, mas de uma forma muito bagunçada e várias vezes, e sendo impresso muitas vezes na tela, de forma pouco legível. Vamos corrigir isso então. E a primeira forma para corrigir isso é, logo após escrevermos Olá Mundo, o nosso programa, como ele está dentro de uma estrutura de decisão while, uma estrutura de repetição, melhor dizendo, ele vai ficar sempre mandando escrever Olá Mundo e enviando esta frase para o display de LCD. O primeiro passo, então, é limparmos o display de LCD. Como limpamos o display de LCD? Enviando dois caracteres especiais, contrabarra e F minúsculo. Contrabarra e F minúsculo, quando enviados para o display de LCD, são um comando onde o display entende, toda vez que recebe estas duas letras, a contrabarra e o F minúsculo, ele entende que deve limpar o display, ou seja, apagar tudo o que está escrito nele. No caso, então, o que nós fizemos aqui? Nós mandamos um contrabarra F, mandando apagar tudo o que está no display, e na sequência mandamos a frase Olá Mundo. Desta forma, a frase Olá Mundo só irá aparecer uma única vez, e não várias, como estava aparecendo até agora há pouco, uma vez que toda vez que a nossa estrutura de repetição for executada, o display será limpo antes de escrever Olá Mundo. Vamos compilar e ver. Veja então que agora ele está escrevendo apenas uma vez a frase Olá Mundo, porém, muito rapidamente, está piscando muito rapidamente, e isso acontece justamente porque, como o nosso programa está dentro de uma estrutura de repetição, e essa estrutura de repetição ela é executada numa velocidade altíssima, toda vez que o PIC executa o que está aqui dentro, ou seja, limpa o display de LCD e escreve Olá Mundo na sequência, o ato dele limpar o display, escrever Olá Mundo e depois voltar pela estrutura de repetição e repetir isso, limpando o display novamente, escrevendo Olá Mundo de novo, tudo isso numa velocidade absurda, faz com que nós não consigamos enxergar o Olá Mundo, uma vez que ele está escrevendo Olá Mundo, limpando o display, escrevendo Olá Mundo, tudo isso numa sequência e de forma muito rápida. Por isso, a mensagem mal dá para ver na tela. O segredo, então, para resolver este problema é simplesmente acrescentarmos um delay. Eu gosto de usar um delay de 50 milissegundos. Esse delay vai fazer com que a mensagem Olá Mundo fique parada na tela por 50 milissegundos, antes do programa voltar e executar novamente a limpeza do display. Vamos compilar e vocês vão ver como vai ficar bem melhor agora. Olha só, perfeito, agora a mensagem está fixa, essas piscadas eventuais que acontecem na prática não ocorrem. Veja então que esta é a maneira que utilizamos para imprimir no display de LCD
usando o compilador Pixel Compiler, o CCS. Se você gostou desta aula, clique em gostei, inscreva-se no canal e nos ajude a manter este trabalho. gvensino.com.br, fome de saber. Até a próxima.